Eu acredito piamente que uma mulher pode ser bonita sem ser sensual, sem ser vulgar. Eu acredito muito que uma pessoa pode se vestir bem sem andar nu. Esses dias uma parlamentar me parou na Paraíba e falou: pastor, não gostei da mensagem do senhor não. Sou um rapaz tão novo, fica pregando essas mensagens duras. E falou para mim, eu falei: só está falando sobre o quê? É, porque o senhor falou sobre sensualidade, cada um veste do jeito que quer. Eu falei: não, veste não. Eu falei para ela: eu falei de calça, de brinco, de saia, Eu falei: não, eu não toquei nesse assunto. Até porque eu não prego uso e costume, nem na minha igreja eu vou pregar na dos outros. Não. Eu disse para ela assim: mas Pedro escreveu dizendo que as mulheres, quem? Serve para os homens também, mas Pedro diz: as mulheres se vistam. Não é carta direcionada a uma cidade, nem uma região. É carta universal de Pedro. É uma carta pastoral. Que as mulheres se vistam como as santas de Deus se vestiam. Então uma mulher tem que se vestir como quem? Aí eu disse para ela: só tem espelho em casa, irmã? Ela disse: tem. Que mulher que não tem espelho? Eu falei: então não precisa de pastor, não precisa de pregador, não precisa de marido, não precisa de pai, não precisa de mãe falar. Só não tem espelho? Tenho. Quando a senhora se arrumar para ir para o trabalho, para a faculdade, para a igreja, vai para frente do teu espelho, dá uma rodadinha assim e pergunta: espelho, espelho meu, uma santa se vestiria como eu? Sem ninguém falar com você não, você é inteligente, você sabe. Mas as pessoas desafiam o Espírito Santo. As pessoas sabem que está sensual, sabe que está agressivo, e ele não respeita a casa. E a Bíblia diz que o que usa de engano não fica onde? O que Deus falou? O que usa de engano não permanece onde? Na minha casa. Sabe o que o filho pródigo faz? Muda para um país distante, porque ele discordava da cultura da casa. Ah, não. Não tem como ficar nessa casa. A cultura desta casa não me cabe. Os irmãos se lembram do povo no Egito? Quando saiu do Egito para ir para Canaã? A Bíblia diz, pastor Bonés, que Deus mandava maná todos os dias. O que Deus mandava? Você sabia que o maná era a comida mais saudável? Nunca vai existir no mundo outra comida semelhante ao maná. O maná tinha tudo que o corpo humano precisa: o cabelo, a pele, os ossos, o nervo, o sangue, a unha. Tudo estava no maná. Só que era maná segunda, maná terça, maná quarta, maná quinta, maná sexta, maná sábado e domingo. Maná e segunda, e terça, e quarta, e quinta. Então todo dia era... Quando foi um dia, o povo se abusou do maná. Ah, não, todo dia Moisés fica comendo isso? Fizeram uma reunião com Moisés, os crentes fizeram uma reunião com Moisés e disseram: não queremos mais maná. Então o que vocês querem? Eles dizem: nós queremos carne. Toda pessoa que se abusa do que é de Deus... Pastor, todo dia pregação, todo dia cantar hino, não é mais culto, é isso, irmão. Ser crente é isso. Se você vir para a igreja na segunda e tiver culto, vai ser maná. E se você vier terça? Maná de novo. E no domingo? Só que tem gente que enjoa do maná. E quem enjoa de maná passa a ter apetite por carne. Quando você vê um crente enjoado de Bíblia, quando você vê um crente abusado de mensagem, quando você vê um crente que não gosta: ah, pastor, tem que ficar meia hora de pé para cantar. É, meia hora aqui ele reclama. Mas no estádio ele fica 2 gritando, não faz nada. Tem filho de Deus fracassado, porque está entrando pelas vias erradas. Ele discordou da cultura da casa do seu pai, mas não foi só da cultura não. Ele discordou também da lei. De quê? Porque na casa do pai tem o quê? Lei. Por isso nós temos uma Bíblia. Você não dita o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que é transgressão e o que é iniquidade. Quem dita isso é a lei do pai. E se eu disser para os irmãos que tem uma turminha nova aí, não tem uma marca no joelho de oração, mas é inteligente, leu uma meia dúzia de livros, foi para a faculdade, ficou besta, e agora está achando erro na Bíblia, defeito no Evangelho. Tem gente até acreditando que a Bíblia precisa de uma reforma. Tem gente acreditando: não, pastor, esse negócio aí está errado, a Bíblia também tem erro. Não, meu irmão. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é reta. Passará o céu, passará a terra. Levanta a sua mão comigo lá em cima. Só quem a Bíblia diz que esta palavra
é como a prata refinada 7 vezes numa fornalha. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. A Bíblia diz que ela é penetrante como espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir até as intenções e o pensamento do coração. Essa palavra é espada, é correção, é disciplina, é amor. Ela abraça, ela bate, ela corrige, ela mata, ela faz viver. Tudo é a palavra. Ora, o filho discordou da lei. E quando você vê um crente discordando da Bíblia, é porque ele está mudando para um país distante. Ele começa a acreditar em filosofias, em ideias. É por isso que tem altar que não tem mais pregador, tem coach. Para ficar falando coisa motivacional, não vira nada, irmão. Acontece nada. Ninguém muda, ninguém é transformado, ninguém converte, ninguém arrepende. Uma palestra vazia, conversa. A Bíblia diz, ai daquele que diz a paz, quando não há paz. Não fica prometendo o que Deus não prometeu, não. Não fica prometendo o que Deus não falou, não. Ele muda para um país distante. Pastor, eu perguntei assim, pastor Bonés, Deus, por que esse rapaz mudou para um país distante? Por que ele não mudou para a rua de cima, para a rua de baixo, para a cidade do lado? É porque quem é filho de Deus e passa a estar longe de Deus, ele não quer ser visto pela comunidade que ele convive. É por isso que você tem essa carinha. Eu e você temos essa carinha de santo aqui dentro. Geralmente a gente muda quando a gente está longe daqui. Aqui é paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Você olha assim, meu Deus, é um anjo. É. Quando fica longe que é o problema. Noé teve que soltar uma pomba e um corvo para saber se as águas do dilúvio tinham baixado. Deus deu para Noé uma sabedoria. Você vai soltar uma ave limpa e uma ave imunda. Então você vai soltar um corvo, que é parente do urubu, uma ave de rapina, e você vai soltar uma pomba, que é um animal limpo. Se morrer uma pomba em cima da tua casa, ela vai morrer, apodrecer, e depois você vai achar só as penas, mas não vai feder, porque ela não tem fel. Eu fui criador de pombo. O pombo, ele apodrece e não tem cheiro, porque ele é uma ave limpa. E o Noé agora solta a pomba e solta o corvo. A Bíblia diz que os dois estavam na arca. Os dois estavam onde? Quem alimentava os dois? Noé. Quem cuidava dos dois? Noé. O Noé que dava comida para o corvo. Aí só que um dia o Noé abriu a janela. A Bíblia diz que o Noé abre a janela e solta a pomba. A pomba voa. Não encontra lugar para pousar os pés. Aí ela volta cansada para a arca. Noé estende a mão e puxa ela para dentro. Noé solta o corvo. A Bíblia diz que o corvo ia e voltava. Se a pomba não achou lugar para pousar os pés, para onde que o corvo estava indo? O corvo estava indo para onde? Pronto, obrigado, irmão. O único lugar que tinha eram os cadáveres boiando. E eu ia falar um negócio que eu nem sei se eu falo, não. Falo ou não? O corvo, a arca de Noé é chamada na Bíblia de arca da salvação. E o corvo foi salvo. Sim ou não? O dilúvio caiu, o corvo não morreu. Deus mandou salvar o corvo. Porque você pensa que é a tua natureza que te afasta de Deus. Pastor, eu tenho uma mente de assassino. Pastor, eu sou muito pecaminoso. A minha natureza... Não, irmão. Quando Deus te salvou, Jesus te conhecia. Jesus sabe do que você gosta. Jesus conhece seus apetites. E mesmo sabendo que você era ruim, e mesmo sabendo que você gostava de coisa errada, Ele te salvou e te colocou na arca. Mas quando Ele te colocou na arca, Ele diz, agora você vai comer o que eu te dar. Aqui na arca tem uma ordem. Então aqui na arca, corvo, tem regra. Mas o problema do corvo não é quando ele está perto de Noé. O problema do corvo não é quando ele está perto da esposa. O problema do corvo não é quando ele está perto do pai. O problema do corvo não é quando ele está perto da mãe. O problema do corvo é quando abre a janela e solta ele. Quando solta ele, a natureza de corvo dele aguça. E ele vai para os cadáveres. Eu vou pular essa parte, irmão. Quando a natureza dele aguça, ele vai para as carnes que estão em decomposição. Aí a natureza de corvo dele, apetitosa por carne podre, ele come. Só que quando ele está com o papo desse tamanho, ele lembra o quê? Eu sou crente. Meu Deus, eu tenho que voltar para a arca. Aí ele voa de volta para a arca. Quando ele chega na arca, Noé vai cuidar da pomba e vai cuidar do corvo. Quando Noé põe o coxinho da pomba com milho, a pomba come tudo e ainda quer mais. E o corvo?
Quando você vê esse crente com cara de azia, com cara de quem já comeu, gente, você olha para ele assim, você fala, meu Deus, vai cair, morreu. Ele não tem apetite para comer nada que é de Deus. Não se ofenda com o que eu vou dizer, não. Você só não quer comer o que Deus está mandando, porque você já veio de papo cheio. E quem come suas porcarias, quando Deus vai dar o que presta, ele não tem apetite. É por isso que ele é viciado em ouvir palavra de autoajuda, palavra de massagear o ego. Mas na Arca de Noé, o cardápio, a igreja é o único restaurante do mundo que não tem cardápio na mesa. Aqui é o único lugar do mundo que você não tem direito de escolher mensagem. Não é você que diz para quem vai cantar o que ele vai cantar. Você não tem um poder de me parar na porta e dizer, ô pastor, prega isso porque eu não estou aqui para te obedecer. Eu já vim com a mensagem, Deus me deu a mensagem. Então a igreja, o cardápio não vem nem de mim nem de você. Ele vem do chefe da cozinha. Quem tem apetite para comer na arca aqui, levante as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Tudo que Deus te dá é saudável. Tudo que Deus te dá é nutritivo. Tudo que Deus te dá não te dá doença, não te empazina, não te incha, não te engorda. Não, tudo que Deus te dá não te adoece. Tudo que Deus te dá é saúde para a tua alma e para a tua vida. Mas, vamos lá. O filho muda para um país distante. Ele discorda da cultura, discorda da lei. E eu vou falar uma verdade para os irmãos que você nunca mais vai esquecer. O pai não quer perder um filho, quer? Mas entre perder um filho e tirar a lei da casa, ele perde o filho. Porque Deus não vai ficar fazendo emenda na Bíblia para ganhar gente, irmão. Deus não vai tirar da Bíblia a página que fala de prostituição. Deus não vai tirar do Evangelho o versículo que fala de adultério. Deus não vai tirar das cartas de Paulo os versículos que falam de homossexualismo. Deus não vai mudar a lei por tua causa para você ficar na igreja. Deus não vai mudar a lei só para você congregar. Deus não vai mudar a lei para você dizer, agora eu fico, porque agora está do jeito que eu quero. Não, na casa do Pai existe um estatuto. Na casa do Pai existe uma lei. E quem é filho de Deus e ama o Pai, ele prefere pagar o preço e renunciar do que sair da casa e perder a presença do Pai. Só quem ama a presença do Pai, levanta a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Porque é melhor obedecer o que o Pai manda do que perder a sua presença. Mas o filho muda para um país distante. E lá no país distante, a Bíblia diz que tem uma fome e o filho vai trabalhar cuidando de porcos. O filho vai trabalhar cuidando de quê? Espera aí. Esse contexto é dos judeus. O judeu não come carne de porco, não chega perto do porco, tem aversão ao porco, tem nojo do porco, fica longe do porco. E por que esse filho agora está perto dos porcos? Diga para o teu irmão assim, porque ele está longe do pai. Não, diga agora para ele acreditar, diga para ele assim, quando você está perto do pai, você fica longe dos porcos. Mas se você ficar longe do pai, aí você se aproxima dos porcos. Não é a sua natureza que define quem você é perto de quem você anda. A sua natureza pode ser de assassino, de drogado, de bêbado, de prostituto, de o que for. Se você andar com Deus, a natureza de Deus controla a sua. Se você estiver perto de Deus, você pode ser alcoólatra que você não bebe. Você pode ter afeição à droga que você é liberto. Você pode ter uma natureza terrível que você não vai prostituir, não vai viver no adultério, mas não é porque você não tem uma natureza ruim, é porque você está perto de Deus. E quando você está perto de Deus, o temor sobe. O temor cresce. E longe de Deus você passa a fazer companhia aos porcos. Só que eu estou falando de um filho de Deus. Eu estou falando de um filho de quem? Eu estou falando de um filho de Deus que se afastar de Deus vai ficar perto de quem? A ponto de você cometer uma coisa à noite e chegar de manhã e dizer, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Sou criado no Evangelho. Eu frequento a igreja. Eu tenho um pastor. Gente, como que eu tive coragem de entrar no lugar daquele? Como que eu tive coragem de sentar numa mesa daquela? Meu Deus, eu acho que até um ímpio teria vergonha de fazer o que eu fiz. Mas se você ficar longe de Deus, você vai fazer coisas que nem você vai acreditar.
E agora o filho pródigo está lá onde? Na companhia dos porcos. Estou chegando lá. A parábola da ovelha, o homem busca. Sim ou não? A parábola da dracma perdida, a mulher procura. Sim ou não? E o filho, o pai busca? Por quê? Por que a ovelha busca, a dracma busca, mas o filho não busca? Diga para o teu irmão, porque Deus não busca quem sabe voltar. Não tem um homem que converta outro homem. Não tem pai que converta filho. Não existe. Não existe pastor que converta membro. Não existe. Quem conhece a palavra, quem conhece o pai, quem conhece a casa, só tem um jeito dele ficar bem de novo. Se ele cair em si. É uma questão de consciência. O filho olhou para os porcos, olhou para o chiqueiro, olhou para ele. O que é que eu estou fazendo aqui, gente? Eu me levantarei. Satanás tem um medo dessa frase. Porque o prazer do inferno é ver o filho de Deus. Ele não importa com você na igreja, ele não importa com você de terno e gravata, ele não importa com você carregando a Bíblia, desde que você esteja caído. O maior triunfo de um crente não é sua conta bancária, não é seu carro, não é sua casa. Até porque, não vem dizer para mim que Deus é na tua vida por causa do carro que você anda, porque na sua rua mora um ímpio, blasfemo, que nem Deus acredita, tem um carro mais caro que o seu, mora numa casa melhor do que a sua, ganha um salário melhor do que o teu. Você sabe qual que é o triunfo de um crente? A Bíblia diz que uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e nós estamos de pé. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar aqui agora. Subientre nuve ergue a forga. Eu tenho uma mensagem de Deus para te falar aqui agora. Você não adianta mais ouvir mensagem, você conhece a Bíblia inteira. Você é frequentador de escola dominical, alguns de vocês estudaram teologia, alguns de vocês foram nascidos e criados na igreja. Teu pai não vai obrigar, o pastor não vai obrigar. Só tem um jeito de ficar bem com Deus: consciência. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu vou dizer de novo: eu me levantarei. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para a lei, eu vou voltar para a posição, eu vou voltar para o altar, eu vou voltar para a ceia, eu vou voltar para a santidade, eu vou voltar para o jejum, eu vou voltar para a vida aprumada com Deus, eu vou acertar os ponteiros com Deus. A Bíblia diz: volta-te para mim. A Bíblia diz: uma coisa eu tenho contra ti. Lembra, pois, onde caíste, arrepende o quê? E volta. Olha para mim. Se Jesus voltar agora, milhões de crentes com a Bíblia na mão vão ficar no mesmo lugar em que estão. Porque tiveram a oportunidade de pôr a mão na consciência, mas não tiveram coragem de largar a amante, não tiveram coragem de largar o pecado, não tiveram coragem de largar o jugo desigual, não tiveram coragem de renunciar aos desejos da carne. Mas existem filhos de Deus que serão despertados antes que esta trombeta toque. Existem filhos de Deus que serão despertados e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou me voltar para Deus. Eu vou voltar para casa, eu vou voltar para a posição. Não é voltar para a igreja não, porque na igreja a gente já está. É voltar para Deus. Porque tem gente que está na igreja, mas não está em Deus. Tem gente que está na igreja, mas não está no culto. Tem gente que está na igreja. É verdade, irmãos. E a Bíblia diz que ele disse: eu me levantarei. Eu irei ter com meu pai. E eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o céu diante de ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quebrei a cara. Eu não sou tão inteligente como eu pensava ser. Aí a Bíblia diz que ele toma coragem, levanta, e quando ele está vindo, o seu pai o viu de longe. Foi ele que viu o pai ou foi o pai que viu ele? Eu perguntei: Deus, por que foi o pai que viu o filho e não o filho que viu o pai? Deus me disse assim: meu filho, eu não busco, mas eu espero. Não sei se você entendeu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não posso te trazer a força. Eu não posso te obrigar a orar. Eu não posso te obrigar a tomar ceia. Eu não posso te obrigar a congregar. Eu não posso te obrigar a viver em santidade. Mas eu estou esperando você tomar essa atitude. Eu estou esperando você fazer isso. Satanás tentou te matar, não conseguiu.
O laço foi feito, muitos caíram, mas não morreram, porque Deus vai dar a oportunidade da gente voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, e a glória da segunda casa vai ser maior que a glória da primeira. Eu quero que levante as mãos na sinceridade, só os filhos de Deus que gostariam de ser filhos melhores. Pastor, eu desejo ser um filho, eu desejo ser um crente melhor, eu desejo amar mais o Pai, agradar mais o Pai, obedecer mais o Pai. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu estou te esperando, eu estou aguardando uma decisão sua. Escute, o filho está vindo lá, o pai vê o filho, não foi o filho que vê o pai. Agora a Bíblia diz que o pai corre na direção do filho. Eu falei: Deus, por que foi o pai que correu e não o filho? Deus diz assim: eu não busco, mas eu tenho pressa. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu tenho pressa para esse acerto. Eu tenho pressa para essa renovação de aliança. Eu tenho pressa em colocar os pingos no i na tua vida, em acertar os ponteiros contigo. A Bíblia diz que o pai corre ao encontro do filho, lança-se ao pescoço do filho. E a Bíblia diz que o pai abraça e o pai beija. O pai faz o quê? Espera aí, irmão. O filho está vindo do chiqueiro. O filho estava na companhia dos porcos. Como que o pai vai abraçar um filho que está vindo do chiqueiro? Eu falei: Deus, eu não entendi. O senhor está abraçando um filho que saiu calçado, está descalço, saiu limpo, está sujo. Estava na companhia dos porcos. Deus me disse: porque a minha saudade do filho supera a ira que eu tenho pelo pecado. Porque Deus detesta o pecado e a desobediência, mas Ele ama o filho. Na cabeça dos religiosos, o filho tinha que tomar um banho primeiro. O filho tinha que passar alguns meses primeiro para se limpar. Mas o perdão de Deus não é para depois. O perdão de Deus é imediato. O perdão de Deus é na hora. Escuta o que eu vou te dizer: pastor, por que o pai abraçou o filho? Porque a bactéria do filho, o verme do filho, a sujeira do filho não entra no pai, mas a santidade do pai entra no filho. A imundície do filho não toca o pai, mas a pureza do pai toca o filho. Eu sinto que esta noite nós vamos receber algo dos céus aqui. Derebaia surimi cantarábia. Segure as suas mãos levantadas, de olhos fechados. Tem alguém aqui esta noite que Deus lhe trouxe para lhe dizer: eu ainda lhe amo. A promessa que eu lhe fiz permanece de pé. Eu estou na porta te esperando. Tem pessoas aqui que Deus já falou uma vez, já falou duas, já falou três, e Deus está dizendo: eu estou esperando uma decisão tua. Dê glórias a Deus por um minuto. Dê glórias a Deus, porque o que converte o filho não é o castigo do pai. O que converte o filho não é o pai deixar ele aleijado, não é o pai colocar ele na cama. O que converte o filho é ele chegar sujo, é ele vir do chiqueiro, é ele praticar coisas erradas. E quando ele se aproximar do pai, em vez de ganhar uma chicotada, ele ganha um abraço. Você diz: meu Deus, como que eu deixei um pai desse? Como que eu deixei uma casa dessa? Essa noite o golpe de Deus não é o golpe da ira, é o golpe do amor. Pastor, castigo converte? Dificilmente. Você sabia que tem gente que entra no presídio com um crime e sai de lá com 10? Você sabia que tem gente que entra na prisão e sai de lá muito pior do que ele entrou? Porque a prisão não mudou ele. Tem gente que recebe castigo e fica pior do que estava. O que converte um filho é ele ser tratado pelo pai de uma forma que ele não merecia. É você levantar de manhã com saúde, vestir, comer, entrar no teu carro e dizer: Deus, eu não mereço nada disso. O Senhor é um pai muito bondoso. Se o Senhor fosse olhar o que eu fiz, o Senhor tomava tudo que eu tenho. O Senhor tirava a minha vida, o Senhor tirava... Mas o Senhor não faz isso. Porque o que vai converter a gente é a gente voltar por amor e não por obrigação. É a gente servir porque quer servir, não porque é obrigado a servir. A segunda vinda do filho foi diferente, porque ele nunca mais saiu. Porque agora ele sabia que a inteligência do pai, a sabedoria do pai era muito superior a dele. E quando ele agora é abraçado pelo pai, é beijado pelo pai, o pai leva ele para dentro de casa.
e o pai não toca no assunto. Com quem você estava? Com quem você estava andando? Por que você gastou todo o dinheiro? Cadê a herança que eu te dei? O que você fez com a bênção que eu te dei? O pai não pergunta. A alegria do pai é tão grande de ver o filho voltando, que os dois entram para dentro da fazenda, o filho sem entender nada, sendo bem tratado pelo pai. Quando o filho entra, o pai dá um grito para os servos da casa. Servos! Quando os servos olham, o pai diz: traga depressa o melhor vestido. Traga depressa o quê, irmãos? Vamos lá, não, vamos. Traga o quê? Para esse filho, ele era o melhor filho. O melhor. Traga o melhor vestido. Veste nele. Põe uma sandália nos seus pés e um anel no seu dedo. Anel tem número. Sandália tem número. Vestido tem número. Se sandália tem número, anel tem número e vestido tem número, por que o pai mandou trazer depressa? Diga para o teu irmão, porque já estava pronto. O pai sabe o número que o filho calça. O pai sabe o número que o filho veste. E se eu te dizer que já está tudo preparado, só está faltando a gente buscar? E se eu te disser que está tudo preparado, só está faltando a gente correr para os braços de Deus? Está tudo preparado. Satanás manchou as vestes de alguém, mas Deus vai mandar vestir ele com um vestido novo. Levanta a sua mão direita ao céu. Levanta. Não, levante logo as duas, bem alto, bem alto. De que mintre a face come entre a núvia. De que mintiofai de revia surimicandarábia. Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: o meu perdão te alcança hoje, minha filha. Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: eu vou te livrar desse embaraço. Eu vou te trazer de volta para os meus braços. Você vai ser atraído pelo amor, pelo poder e pela graça de Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje, dentro desta congregação, dentro desta igreja: tem um vestido novo preparado. Tem um vestido novo preparado. Deus preparou um vestido e não é qualquer um, é o melhor. O melhor. Pastor, e por que mandou pôr um anel no seu dedo? Porque anel fala de duas coisas: aliança e autoridade. O filho, quando foi para longe do pai, perdeu a autoridade e quebrou a aliança. Mas quando ele volta para o pai reata a aliança. E o pai devolve a autoridade. Por que o pai mandou colocar uma sandália nos seus pés? Porque todo escravo andava descalço, mas todo filho andava calçado. E Deus não chamou a gente para a escravidão e para a liberdade, mas sim para a liberdade. É por isso que a gente canta: livre estou, pela graça de Deus eu livre estou. Quem está livre aqui? Quem está livre? Eu fui evangelizar um moço e o moço disse para mim assim: não quero ser crente não. Ser crente é uma escravidão. Deus me guarde de ser crente. Eu falei: por quê? A crente não pode fazer nada. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ir para o forró, crente não pode ir para a balada, crente não pode... Eu falei: rapaz, você está enganado. Os crentes podem tudo. Ele tomou um susto, olhou para mim e disse: crente pode beber? Eu falei: pode. Pode fumar? Pode. Pode ir para a balada? Pode. Eu falei: por que os crentes que eu conheço não fazem isso? Eu falei: são libertos. Tem uma algema te prendendo desse banco aí? Você que bebia, quantos bares teve da sua casa até aqui? Por que você não parou no bar? Por que você veio para cá? Porque você é livre. Em outro tempo você não estaria na igreja, você estaria na boca buscando um pino de cocaína, uma maconha para fumar. Você estaria no bar bebendo. Sabe por que você está aqui? Porque o Pai calçou teus pés. Você é livre, você não bebe, não é porque a igreja proíbe, você não bebe porque você é liberto. Você não fuma, não é porque não, porque eu não, você não fuma, porque Deus te libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei para o rapaz, os crentes é livre, escravo é você. Ele disse: não, eu sou livre. Eu falei: você não é livre, você fuma. Ele disse: fumo. Eu disse: então fica sem fumar um mês. Ele disse: eu não consigo. Eu falei: escravo. Bebo, fica sem beber, não consigo. Eu falei: escravo. Prostitui, fica sem prostituir, não consigo. Escravo. Livre é dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei ser dominado por nenhuma. Ou como é bom ser livre, irmão.
Levanta a mão só quem é livre, só quem tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Dê glória a Deus pela liberdade, a liberdade em Cristo. Dê glórias a Deus porque Cristo te libertou. Dê glórias a Deus porque você é livre para servir a Deus. Vamos lá. Eu falando de Jesus para um rapaz chamado Anderson. Ele falou para mim: nunca mais eu vou numa igreja de crente. Eu falei: por quê? Ele falou: Deus me livre, rapaz. Eu fui numa igreja de crente uma vez, quem estava pregando é um ex-traficante. Vocês aceitam essas coisas lá? O camarada já tinha sido bandido no mundo, presidiário, foi para a igreja, se tornou pregador. Conheci gente na igreja que era da prostituição, era do crime, era disso, da macumba, e agora está na igreja. Não quer saber desse negócio não. Os crentes, parece que eles pecam, depois vão para a igreja e diz que é santo. Eu falei: não, pai, você entendeu tudo errado. É porque lá no mundo que você vive, vocês pegam barro e faz santo. Pega tijolo, faz santo. Pega prata, faz santo. Pega ouro, faz santo. Pega tijolo, faz santo. Pega madeira e faz santo. Ele falou: e lá na igreja? Eu falei: lá na igreja Jesus pega traficante, faz santo. Pega prostituta, faz santa. Vocês faz santo de barro, Jesus faz de bandido. Tem gente aqui que era aprisionado pelo pecado. Tem gente aqui que era aprisionado pelo vício. E hoje, só de uma pessoa olhar para você, sem você estar com Bíblia na mão, sem nada, a pessoa olha para o teu semblante e pergunta: você é crente? Você é crente, porque o brilho do Espírito de Deus está na tua vida, porque você foi liberto pela graça de Deus. Quantos foram libertos pela graça de Deus? Diga glórias a Deus. Mas vamos lá. O filho agora entra para dentro, ganha um vestido, ganha uma sandália, ganha uma aliança. E o pai disse assim: agora busca o bezerro cevado e mata. Bezerro. Não se cevava um bezerro pelo período menor que um ano. Era de um ano para cima. Aquele bezerro teve que passar um tempo engordando, não sei quanto tempo. Mas provavelmente, sabe qual foi o dia que o pai colocou o bezerrinho para engordar? No dia que o filho saiu. Aquele irmão, ele está mais ligado que aquelas lâmpadas que tem sensor. Está lá, ligado. É isso mesmo, parabéns, irmão. Glória a Deus. Olha, sabe provavelmente que dia que o pai colocou o bezerro para engordar? O dia que o inteligente saiu. Dá o que é meu aí. Eu vivo na casa se eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser. Ele está saindo, o pai chama um servo e diz: põe um bezerrinho para engordar para mim, meu filho. Mas hoje é um dia triste, seu filho saiu. O pai solta um sorrisinho assim de leve e diz: ele volta. Mas como que ele volta? Não existe outro pai como eu. Não existe outra casa como essa. Não existe uma palavra como a minha. Ele vai cair em si em qualquer momento e ele vai retornar. E agora, quando o filho vê a festa sem entender nada, a música e a dança acontecendo, o irmão mais velho está vindo. O irmão mais velho nunca saiu de casa, nunca deixou o pai, nunca perdeu uma ceia, nunca saiu da igreja. E o irmão mais velho está chegando. Quando o irmão mais velho ouve o barulho da música e da dança, ele chama um servo e diz: o que está acontecendo aí dentro? Sabe não? Seu irmão voltou. Ele não responde nada, ele diz: chama meu pai. Ele não mandou chamar o irmão, ele diz: chama meu pai. Quando o pai chega, ele aponta o dedo para o irmão e diz assim: este teu filho. Ele não diz meu irmão. Por quê, pastor? Porque ele não considerava mais como irmão dele. Aí ele diz para o pai assim: eu nunca te deixei, eu nunca saí de casa, e o senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos, o senhor dá um boi para ele? Porque o irmão mais velho tinha um seríssimo problema que alguns crentes têm. Ele era um ótimo filho, mas ele era um péssimo irmão. Você conhece crentes assim? Se ele pudesse, ele riscava o nome do outro do livro da vida. Se ele pudesse, ele tirava o nome do outro da mão de Deus. Tem gente, eu já vi crentes dizer isso: ah, se eu fosse Deus, eu matava uma peste dessa. Se eu fosse Deus, eu jogava no inferno. Mas só que você não é o pai. O pai não pensa assim. Porque o pai ama o filho que está em casa. O pai ama o filho que anda certo. O pai ama o filho que faz tudo certo. Mas o pai também espera o que errou, o que falhou, o que caiu. Aí o pai diz: vamos, meu filho, entra. Ele diz: não, o senhor deu um boi para ele e não me deu um cabrito para comer com meus amigos. O problema do irmão mais velho é que ele prefere comer um cabrito com os amigos do que comer um boi com o irmão. Eu disse: Deus, por que ele não entrou na festa? Deus disse: porque a festa não era dele.
E tem gente que só festeja se a festa for dele. Se a festa for do irmão, ele não festeja. Eu disse, Deus, por que ele não entrou? Deus me disse, porque era uma festa. Se fosse uma confusão, ele entrava. Porque tem gente que na festa não entra, mas na briga ele entra. Tem gente que gosta de uma confusão, irmão. Tem gente que gosta de uma briga. Tem gente que gosta de um tumulto. Mas o pai falou, rapaz, não pensa assim. Pôs a mão no ombro do irmão mais velho e disse assim, eu sou o pai, eu estou te convidando, entra. Mas por que o senhor acha que eu devo entrar? O teu irmão estava morto, mas ele reviveu. Irmão, tem coisa mais linda do que você ver um crente que estava fora da comunhão voltar a tomar ceia. Tem coisa mais linda do que você ver um crente chorando da presença de Deus, pedindo perdão, dizendo, Deus, eu quero me acertar. Eu quero andar em retidão. Tem coisa mais linda do que você ver uma pessoa que está afastada da igreja levantando a mão, dizendo, eu estou de volta. Tem sensação melhor do que você ver uma festa e saber que aquela festa está acontecendo. Porque quem estava morto reviveu e quem tinha se perdido foi achado. Agora escute, vou terminar daqui a pouquinho. O pai não disse que o irmão foi perdido por alguém. Ele tinha se perdido. Tem muito filho de Deus sem direção, perdido dentro de si mesmo. Irmão, nós estamos vivendo uma avalanche de divórcio. Casa, descasa, namora com um, separa, namora com o outro, noiva com um, parou, terminou, noiva com o outro. Aí entra numa empresa, não era nessa, era naquela. Muda de casa, muda de rua, compra, vende. Desorientado. Gente que frequenta a igreja, faz campanha, lê a Bíblia, recebe oração, é ungido, mas não tem direção. Está perdido. Ele não sabe se é de Deus. Irmão, tem crente tão perdido que ele não sabe quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando, quando é o homem que está falando. Ele não sabe quando se é para ir, se é para ficar, se é de Deus, se não é de Deus, se é sim ou se não. Mas essa noite Deus está dizendo, eu sou o Pai que dá direção. Quem precisa de uma direção de Deus? Levanta suas mãos aos céus. Levanta bem alto as suas mãos aos céus. Receba esta palavra. Deus está te dando direção esta noite. Deus está te dando esclarecimento esta noite. Deus vai te dar direção a ponto de você não bater em porta errada. Deus vai te dar direção a ponto de você não entrar em negócio errado. Deus vai te dar direção a ponto de você saber quando é armadilha e quando é Deus que está abrindo a porta. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida, porque Deus está dizendo, é noite de direção para alguém. Todos começaram a se alegrar dentro da casa. E agora o filho está lá dentro se alegrando com o pai. Com um vestido novo, uma sandália nova e um anel no dedo. Ele voltou para Deus. Ele voltou para o pai. Se o filho pródigo fosse cantar para o pai, eu acho que ele cantaria, pai, o inimigo quase me roubou de Deus. Com falsas alegrias, falsas vitórias. Como um pedaço de cana ele me mastigou. Talvez o filho perguntasse para o pai, por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto, Deus? O pai ia dizer para o filho, já cantou demais, meu filho, agora é minha vez. O pai ia colocar a mão no ombro do filho e ia dizer, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Ô filho, eu quero mesmo é ser teu Deus. Eu quero que você se coloque de pé comigo nesta noite, por favor. Eu tenho um apelo para fazer. Não é normal. Não é normal a gente ter uma Bíblia e não ler. Não é normal a gente ter uma igreja para congregar e faltar de culto por qualquer motivo. Se em alguns países as pessoas andam 4 dias e 4 noites para chegar na congregação. Não é normal eu ter apetite por um programa que conta mentira, que passa pornografia e não ter apetite por culto. Não é normal. Eu me arrepiar com a cena de uma novela e num culto não sentir nada. Não é normal. Não é normal eu passar 2 horas gritando com o meu time jogando e chegar num culto como esse e não ter um glória a Deus para dar, um amém para dar. Não é normal. O filho precisa entender que o pai está no mesmo lugar. A lei está no mesmo lugar. Quem se mudou foi o filho. Mas a Bíblia diz, lembra onde caíste. Arrepende-te. E volta aonde?
Ao primeiro. Volta onde? Não, grita. Onde? Mais forte. Onde? Ao primeiro. Sabe o que Deus está falando com a gente aqui hoje, irmão, nesse primeiro dia de congresso? Tem gente que continua sendo filho. Quem é alguém para tirar de você o título de filho de Deus? Só que tem filhos de Deus que perderam o primeiro amor. Você não se reconhece mais. Pastor, eu não era assim. Eu fiquei assim. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que eram tão aquebrantadas que você, quando esquecia o lenço, você voltava para buscar. Você tinha certeza que ia chorar. Você é uma pessoa que depois do culto passava o culto no outro dia comentando a mensagem. Olha, ontem Deus falou comigo. Parece que a gente vai ficando distante. E se a gente não tomar cuidado, a gente continua sendo filho, mas um filho andando por vias incorretas. Deus não quer só um filho. Deus quer um filho em casa. Deus quer um filho obediente. Deus quer um filho para ele abraçar. Deus quer um filho para ele estar junto. Deus quer um filho para conversar com ele. E essa noite o apelo, na verdade, é mais para nós crentes. Eu também vou fazer, se tiver alguém afastado, você pode voltar agora. Mas eu queria fazer, primeiro, um apelo para a igreja. Eu quero saber onde estão os filhos de Deus que desejam ser filhos melhores. Pastor, eu sou crente, o senhor está pregando para mim aqui, eu sou crente. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sinto dentro de mim a necessidade de ser um crente melhor. Preciso melhorar. Preciso melhorar. O Espírito Santo grita dentro de mim que eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso congregar mais. Eu preciso ser menos negligente, menos omisso. Eu preciso ser um filho mais compromissado, mais fervoroso. Eu preciso ser um filho que tenha mais desejo pela casa do Pai, pela palavra do Pai, pela presença do Pai. E esse apelo agora é um apelo muito desafiador, porque geralmente um irmão pensa o que o outro irmão vai pensar dele. A decisão dele é baseada no que o outro pensa, não no pessoal. E a decisão agora é pessoal. O que seu irmão pensa de você não muda nada. Se você é um filho de Deus, pastor, esse apelo é para os crentes. Pastor, sou crente, sou batizado, sou da igreja. Mas eu desejo melhorar como filho. Eu desejo ser um crente melhor. Eu quero que você saia do altar, do seu lugar e venha no altar. No altar. A decisão da gente tem que ser pública. A decisão da gente tem que ser pública. Pode chegar aqui mesmo, pode chegar. Ninguém pode te trazer, ninguém pode pegar você pela mão, ninguém pode te arrastar para o altar. Ninguém, não. Derevasse entre cominias. Isso. Pastor, eu desejo ser um crente melhor. Eu preciso melhorar meu testemunho, eu preciso melhorar minha vida de oração. Eu preciso melhorar minha vida de devocional. Eu preciso melhorar a minha vida diante dos ímpios, diante da sociedade. Eu preciso melhorar. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, não falo mais em línguas. Pastor, eu já fui cheio do Espírito Santo e hoje eu estou levando uma vida de mornidão. Estou vivendo uma vida meio... Não. Deus quer te trazer para perto. E como presente, Ele vai dar vestido novo, anel novo, sandália nova. Pode chegar no altar, pode chegar aqui, irmãos. Isso, dê espaço para as pessoas que estão chegando. Venha. Não é normal. Quantos crentes batizados com o Espírito Santo tem aqui? Dá um sinal com a sua mão. Os crentes que já são batizados com o Espírito Santo. Qual o motivo que Jesus te batizou com o Espírito Santo? Para quê? O batismo com o Espírito Santo, além de revestimento de poder, é um portal para os dons espirituais. Hoje vai ter uma festa na casa do Pai.
gente não está precisando de dinheiro não, irmão. A gente está precisando de abraço. Talvez você entrou aqui pensando, a maior bênção que eu poderia receber hoje é uma financeira. Você não está precisando de bênção emocional, financeira não. A maior bênção que você está precisando é no âmbito espiritual. Eu quero fazer um segundo apelo. Derreve surimicandarábia. Sob entre núvia. Pastor, eu entrei aqui hoje a convite de alguém, estou afastado. Eu sou esse filho. Eu sou esse filho que mudei para longe. Eu sou esse filho que saí da casa. Eu sou esse filho que não toma mais Santa Ceia. Eu sou esse filho que não congrego mais. Mas sabendo que o Pai me espera, eu posso ser fraco, mas não sou arrogante. Eu posso ser fraco, mas não sou petulante. Eu posso ser fraco, mas eu não sou soberbo. Eu não tenho força, mas eu tenho desejo. E se o Pai me aceita na situação que eu estou, eu não vou pisar na misericórdia de Deus. Eu não vou empurrar a bondade de Deus. Se o Pai quer me abraçar, mesmo sabendo quem sou, eu vou aceitar esse abraço. E eu vou voltar para Jesus agora. Eu vou voltar a congregar. Eu vou voltar para a ceia. Eu não sou batizado, mas quem não é batizado, eu não sou batizado, mas eu quero me batizar. Hoje, agora, esse apelo é para quem quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus como Salvador. Porque o maior problema não é sua fraqueza, o maior problema é você empurrar a misericórdia ou pisar nela. Tem uma vida para Jesus aqui hoje? Tem uma vida que quer voltar para Jesus hoje? Dê um sinal com as tuas mãos. Tem uma filha de Deus. Aonde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Ali está a segunda pessoa? Onde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa que vai voltar para Jesus? Onde está? Aonde está o Filho de Deus que foi criado na igreja? Jesus está dizendo aqui, foi criado no Evangelho, nascido e criado na igreja, mas se afastou, não conseguiu firmar. Jesus está dizendo, eu estou te esperando, meu filho. Eu estou te esperando. O tempo passou, mas a promessa que eu fiz para tua mãe foi quando você ainda estava no ventre. Eu estou te esperando. Volta para Jesus agora. Aonde está a terceira vida para Jesus? Onde tem mais uma vida para Jesus? Nós vamos orar agora. Vem cá, quero orar por você. Aonde está você? Aonde está você? Tem alguém que está afastado? Eu quero que você levante as suas mãos aos céus agora. Toda a igreja, toda a igreja. Você não vai tocar no teu irmão, até por causa da questão da pandemia. Não precisa tocar, você está de máscara. Eu só quero que você fique de frente com o irmão. Você que está aí, fique de frente com alguém. Melhor ainda se for uma irmã de frente com outra irmã, sem tocar nela. Você, irmão, fica de frente com outro irmão. Estenda as duas mãos assim na direção dele. Estenda as mãos na direção dele. Segura aqui só um pouquinho. Isso, estende as suas mãos na direção dele. Estenda assim as suas mãos na direção dele. O pai não foi lá vestir o vestido no filho, não. Ele deu esse privilégio para um servo. Ele disse para o servo, entrega para o meu filho o que eu estou dando para ele. Ele entregou a aliança na mão de um servo e disse, entrega essa aliança para o meu filho. E se eu te disser que Deus vai te dar o privilégio agora de entregar para o teu irmão o que ele precisa receber do pai? Deus vai te dar o privilégio agora de transmitir para o teu irmão aquilo que ele precisa receber de Deus aqui hoje. Tem pessoas que serão renovadas agora na hora da oração. Mas enquanto você está aí dando glória a Deus, eu vou falar de novo. Tem um rapaz aqui no nosso meio. Você nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho. Na tua adolescência teve um tempo da inconstância, mas tem um tempo que você se afastou e nunca mais retornou. Lá uma vez ou outra você escuta, você vai, mas você nunca mais se levantou. A área da música está te esperando. O Pai tem um negócio contigo no louvor, e você sabe disso. E Deus não te chamou para dar lucro para o inferno. Derramante ocominaias. Deus te chamou para louvar Ele na casa dele. E se você se você agora quiser, você é livre para sair do teu lugar e vir aqui no altar. O Pai está te esperando aqui no altar. Se esse moço quiser vir aqui no altar agora, o Pai está te dizendo, a minha graça vai te bastar. Eu não preciso da tua força, eu só preciso do teu desejo.
Estenda as tuas mãos na direção do teu irmão agora. Isso. Deremaia Túria. Ele vai receber do Pai o que ele precisa receber: renovo, força, cura divina, renovo espiritual. Deus vai colocar nas tuas mãos uma bênção, vai entregar para ele. Tem gente que precisa de uma bênção familiar, uma bênção no matrimônio. Na hora da oração, a unção de Deus vai nos envolver aqui. Glória a Deus. Deremante ofai derrevia. Semia túria. Isso, dimianda seime calaborgia. Isso, pode começar a orar, porque o Espírito Santo vai te dar palavra. Glória a Deus. Você é filho. Você é filho. Deus está dizendo: é noite do abraço, é noite da comunhão, é noite de eu provar para você, minha filha, o quanto eu te amo. Deus não te quer longe, Deus não te quer afastado, Deus não quer te frio, Deus não te quer morno, Deus não te quer sem congregar, Deus não te quer sem a palavra, Deus não te quer sem oração. Não, Deus quer ver você saudável, Deus quer ver você na fé, Deus quer ver você na ceia, Deus quer ver você na comunhão, Deus quer ver você vestido, Deus quer ver você na aliança, Deus quer ver você livre. Isso, vai orando pelo teu irmão, porque ele já está recebendo. Vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Deus vai libertar alguém da depressão. Deus vai libertar alguém da angústia. Deus vai libertar alguém desse marasmo espiritual que ele está vivendo. Deminasse promiande covanaias. Isso, quem é batizado com o Espírito Santo, aproveita para orar em línguas, para falar em mistério com Deus. Deus vai tomar a tua boca esta noite. Deus vai encher o teu coração de gozo esta noite. Como disse o salmista no Salmo 51 e no verso 12: torna-me dar a alegria da tua salvação. Derebaia surimi.